vai acabar pressionando a população em direção ao oeste. Mas aí tem a questão também do indígena, que eu acabei não comentando, né? Esse indígena é uma barreira. E para que esse imigrante, esse aventureiro, esse pioneiro, chamado de pioneiro, ele vá, é necessário que se construa uma estrutura que dê algum tipo de segurança inicial a esse pioneiro. Então, nós temos também a entrada do Estado, através dos chamados fortes, né, que eram pequenas fortificações que tinham o objetivo de dar algum tipo de assistência de segurança àquelas populações que se aventuravam naqueles vazios demográficos e ajudá-los na defesa em relação principalmente aos indígenas. Depois você tem uma centralização mais ligada à guerra mesmo contra esses nativos. Mas no primeiro momento era garantir a segurança. Então você tem também a participação desse Estado nessa marcha para o oeste. Bom, aqui é uma figura muito comum para exemplificar essa entrada dessas populações para o oeste. Então você vê a tradicional caravana, várias carroças, para evitar o risco. Eles combinavam e viam diversas carroças para enfrentar as ameaças. Aqui já tem aqui simbolicamente a ferrovia, a atividade deles, arando a terra, cuidando do gado e tal. E essa imagem feminina aqui, que representa um imaginário quase que angelical, religioso, ligado ao que eles vão chamar, na década de 50, na virada da década de 40 para a década de 50, um jornalista vai fazer uma publicação e vai chamar isso de Destino Manifesto, que é a ideia de que Deus tinha escolhido os americanos para construir um destino para a América. Então, essa ideia que a princípio era só para a América do Norte, depois ela vai ser também passada para toda a América. E eles imaginam que, indo para esses vazios, eles estão cumprindo essa missão. Então, tem um elemento religioso que, no início, está só no imaginário, mas depois ele se concretiza teoricamente nessa definição que passa a ser chamada de destino manifesto. Então, todos esses aspectos aqui estão ligados a essa marcha para o oeste. Mas é óbvio que para ter uma marcha para o oeste deve ter algum tipo de legalidade territorial. A dinâmica da expansão é mais intensa no sentido norte-oeste do que sul-oeste. Isso é fácil de entender. E aí eu já posso fazer uma associação do que é o que eu já tinha começado a falar para vocês, que é a questão das terras. Lembra que existia a diferença entre o norte e o sul, Sim. quanto à questão da entrega de terras? O sul achava que essas terras deveriam ser doadas. Já o norte achava que essas terras deveriam ser compradas. E aí tem uma lógica. Qual a lógica? Pense, quem está dando essa opinião não é a população em geral. Quem está dando essa opinião são as lideranças políticas, vamos dizer assim, vamos chamar de elites políticas do norte e do sul, que têm características totalmente diferentes. No sul, proprietários de terras. No norte, temos a figura do burguês, do empreendedor, do industrial, do empresário, do grande comerciante. É a mão de obra. Mão de obra no sul, majoritariamente escrava negra. No norte, mão de obra livre assalariada. Agora pense não sobre os trabalhadores, na condição de trabalhador. Pense como você sendo ou aristocrata ou você sendo empresário. Você sendo empresário, você acha que seria melhor o Estado doar terras no oeste ou não? Você pensando como industrial, olhando seus interesses, é claro. Você acha que é melhor o Estado doar terras no oeste ou não? Vamos pensar no latifundiário, o cara que tem escravos e grandes propriedades de terra. Você acha que ele acha que o Estado deve doar as terras ou essas terras devem ser pagas? Ele é proprietário. Por quê? Quem trabalha para ele é escravo. O escravo não vai comprar terra, nem vai tomar conta de terra, nem vai absorver terra. Então ele só tem a ganhar se as terras forem grátis. Mas ele sabe que ele pode pagar, então ele vai pagar. O norte, se for de graça as terras, o que vai acontecer com os empregados dele? Vão dar tchauzinho para ele e vão começar uma vida nova. Vão lá, ó. E aí o que vai acontecer? Vai começar a haver escassez de mão de obra, e com escassez de mão de obra, é óbvio que acontece o que com os salários. Então tem uma lógica. Por que o norte defende que as terras sejam pagas, enquanto o sul defende que as terras sejam doadas? Porque ele quer dificultar o do sul. Ele quer ganhar mais terras, enquanto o norte quer dificultar os seus empregados, os seus funcionários, aquela mão de obra disponível tem ali, essa mão de obra saia e vá se aventurar. Então, essa briga é um dos elementos que também compõem essa discussão. Então, quando a gente percebe
essa expansão ela vai ser muito mais dinâmica do norte do que do sul. Porque boa parte da população do sul é população escrava. Não tem esse espírito empreendedor. Já no norte você tem esse espírito empreendedor. Entendeu a lógica agora? Nota que quando eu comecei, eu falei que a gente ia falar de duas coisas. Uma é a migração, o movimento populacional, e o outro é a questão de novos territórios. São coisas aparentemente iguais, mas elas têm suas diferenças. A população está indo, mas e como está sendo os acordos? Como é que esses acordos estão sendo feitos? Então, isso tudo andando em paralelo, mas é diferente daquele último Ocidente que nós estudamos lá atrás. A população vai, povoa e depois se discute. Isso acontece um pouco, por exemplo, no México. Tá? No México, isso chega a acontecer. Eles não vão discutir o último Ocidente, mas vai haver briga por causa dessa entrada de população americana dentro do território mexicano. Né? Beleza, acho que essa parte já está legal. Aí que a definição deste manifesto, né, a pura raça, isso é o próprio, aqui ele está escrevendo em 55, ó. A pura raça anglo-americana está destinada a estender-se por todo o mundo com a força de um tufão. A raça hispano-mourística será abatida. Isso não é a primeira vez que ele escrevia sobre isso, né? Já tinha escrito desde 1849, quando eles estavam discutindo se anexava ou não o Texas. Daquela discussão de anexar ou não anexar o Texas, ele escreve isso fazendo uma espécie de campanha. Né? Beleza. Aqui